Olá a todas, todos, todes. Meu nome é Cacá Verade Cupé e nesse momento eu me encontro aqui para partilhar com vocês que nos veem um tema que é imprescindível de ser compartilhado e de ser refletido, né, por nós todos, que é sobre a nossa estada aqui nesse lugar que nós chamamos de Terra, né? Nesse lugar que nós chamamos de planeta Terra, nesse lugar que os meus parentes das mais variadas etnias, das mais variadas origens, chama de Mãe Terra. Existe um ditado, um provérbio africano que diz o seguinte: quem não sabe de onde veio, não pode saber para onde vai. Não conseguirá saber para onde vai. Então, um dos primeiros aspectos que eu quero falar nesse encontro sobre a nossa estada aqui na Terra é sobre a importância da origem, a importância de nos reconhecermos em uma origem, a importância de nos identificarmos com uma origem, com um fundamento, com uma base, com o lugar de onde viemos. Na minha percepção, um dos grandes desafios e um dos grandes problemas da sociedade humana atual é justamente a sua ruptura com suas raízes, com sua origem, com seu lugar de origem. Na tradição indígena das Américas, e com certeza nas tradições dos povos da África, dos povos da Ásia, essa questão é uma questão fundamental, porque sabermos de onde nós viemos, sabermos as nossas origens, se torna um orientador, um vértice orientador para os nossos destinos. Isso não significa dizer ficarmos preso a um determinado ponto. Significa dizer reconhecermos os fundamentos e as qualidades desse determinado ponto para servir de baliza para o nosso destino. E uma das maiores desestruturas que nós, enquanto humanidade, realizamos, eu digo nós todos, todas as culturas humanas, em maior ou menor proporção, foi com a desestabilização, a desestruturação e a degradação dessa casa onde nós habitamos, nossa casa comum, o planeta Terra, ou a Mãe Terra, como quer os meus parentes e como eu mais gosto. E se nós refletirmos antes de por que nós destruímos, por que nós degradamos a nossa casa, é necessário falar sobre que tipo de comportamento faz com que nós destroçamos a nossa casa, nós destruímos a nossa casa. De um modo geral, nós temos um comportamento de exploração exacerbada dos recursos naturais. Nós comemos os recursos naturais, nós consumimos os recursos naturais de um modo muito desequilibrador, desestabilizador. E isso tem feito com que todas as sociedades, todas as cidades, todas as nações, em maior ou menor grau,
estejam sofrendo hoje reflexos no seu modo de vida, reflexos sociais disso, como, por exemplo, o aumento considerável da miséria, a briga, a guerra entre pessoas, povos, nações. A guerra, por si só, já é antinatural, e a guerra indiscriminada é destruidora para nós todos. A falta de recursos de qualidade para a nossa subsistência e a poluição do ar, da terra, das águas, tudo isso que nós vivenciamos em nossos comportamentos coletivos em razão de uma relação distoante com a nossa casa, com os recursos as quais nós dependemos para manter a vida, a qualidade da vida e o desdobramento da vida. Isso se deve, em parte, pelo fato de que, até pouco tempo atrás, o ser humano não tinha ideia de que a natureza não é infinita, não é inesgotável. A natureza é finita e precisa ser cuidada. E também isso se deve ao fato de que, desde épocas já antigas, o ser humano desenvolveu um tipo de comportamento baseado não só na exploração da sua casa, mas na exploração de pessoas, de comunidades, de nações, exploração, manipulação, subjugação, escravização. E esses comportamentos, em relação à natureza e em relação ao próprio ser humano, ocasionou uma deteriorização de tal grau que hoje nós estamos colhendo na forma de uma pandemia. Né? Em pleno 2021, nós vivenciamos cotidianamente a dor de milhares ou milhões de pessoas no mundo por conta de uma desestruturação social, ambiental, econômica, uma desestruturação conjuntural. E aí, a questão é como regenerar a Terra? Como, olhando para esse estado de coisas, as quais nós estamos vivenciando, como nós podemos modificar essa situação? Como cuidar, como regenerar, como curar a Terra? Então, voltando ao meu ponto inicial, uma das condições para o início de um processo de regeneração é olhar com muita acuidade, com muito cuidado, com muita amplidão para o nosso lugar de origem. Antes de mais nada, essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Olhar para o lugar de origem. Que lugar de origem é esse? Olhar para de onde realmente nós viemos, a que devemos a subsistência, e mais do que devemos, e mais do que a subsistência, a que devemos a própria vida. De onde vem a vida que nos sustenta? Qual é a origem? Qual é o lugar? Esse é o primeiro ponto, porque é necessário nós refletirmos sobre que tipo de relação nós temos com a natureza e com as pessoas
que fazem com que nós causamos tantos males à natureza, às pessoas e, consequentemente, a nós mesmos, né? Então, o primeiro ponto é que o nosso lugar de origem é a própria casa que nós habitamos, né? Esse é o primeiro ponto para começar a regeneração. Por quê? Porque quando nós começarmos a reconhecer de verdade que essa casa que nós habitamos, e quando eu digo casa, estou dizendo os ecossistemas, os mais diversos ecossistemas, biomas da Terra, eu estou falando da Mãe Terra, quando nós reconhecermos de coração e de consciência que a nossa origem seja de povos chamados indígenas, de povos chamados africanos, de povos chamados asiáticos, europeus, americanos, seja qual for que seja o povo, quando nós reconhecermos que a origem da humanidade está baseada na própria Terra, isso pode nos levar a reconsiderar, primeiro, a maneira como nós lidamos com a Terra, a maneira como nós lidamos com o lugar que vivifica nossa existência e que sustenta a nossa presença aqui agora. Então, quando a gente olha para a Terra, reconhecendo nela o nosso lugar de origem, a nossa casa em comum, isso vai nos levar a um segundo ponto importante: nos reconhecermos todos como os filhos da Terra e, consequentemente, como companheiros de irmandade, né? Como portadores de uma mesma mãe, e isso vai evidenciar também sermos portadores de um mesmo pai. Em outras línguas ou em outros modos de viver ou de refletir, talvez vocês digam assim: entendi, é pregar fraternidade, é considerar a fraternidade, é considerar a irmandade que somos. Sim, mas não é só isso, né? Sim, é a consideração de uma fraternidade, mas eu não estou falando de uma fraternidade religiosa, eu não estou falando de uma fraternidade ideológica, eu não estou falando de uma fraternidade estética, né? Eu estou falando de uma fraternidade real, visceral, atávica, inerente a cada célula que sustenta o nosso organismo. É preciso reconsiderar isso. Porque enquanto nós olharmos a Terra, seus recursos, sua diversidade, de fora dela, nos colocando como se nós fôssemos extraterrestres, extra-terra, nós não vamos ter a empatia natural ou necessária para iniciarmos um processo verdadeiro de regeneração. Então, o primeiro ponto é esse reconhecimento de origem, né? De reconhecer a natureza como nossa origem comum. O segundo ponto é reconhecer que os recursos que brotam da natureza, eles, de um lado, têm sido suficientes para todos. E eles poderão continuar sendo suficientes para todos se nós lidarmos com esses recursos com manejo cuidadoso, com uma relação sagrada com cada recurso, né, que utilizamos. E eu também não estou falando de religiosidade, eu estou falando
de um respeito e um reconhecimento tão grande em relação àquilo que nos provê, que nós consideramos como precioso, né? Precioso não no sentido de valor monetário, precioso no sentido de sagrado, uma corrente sagrada que oferta abundantemente o que, através de um mistério que a ciência desvenda pouco a pouco, nos provê, né? Esse é o segundo ponto, né? O considerar a utilização desses recursos a partir de uma premissa de sagrado, a partir de um cuidado com aquilo que retiramos, com aquilo que consumimos. E o terceiro ponto para a regeneração, que, de certa forma, desdobra daquele princípio da origem, é fazermos uma pergunta: qual a razão de escravizar, de manipular, de subjugar uma outra pessoa, um outro ser humano, ou um grupo de pessoas? Qual a razão da subjugação? Tem sentido isso? Enquanto nós não abolirmos em todos os níveis da nossa consciência a escravização, a manipulação, a subjugação do outro, nós não conseguiremos reverter esse estado de coisas. Nós não vamos conseguir curar nem a terra, nem a nós mesmos. Quando eu falo escravização, talvez vocês possam dizer, não, mas a escravização já terminou. Não terminou, não acabou. O que acabou foi um modo de escravização, um modo mais antigo de escravização. Mas a escravização do ser humano para com seus iguais, embora diferentes, para com outros gêneros, para com outras culturas, ela continua de uma maneira muito mais sutil e inserida nos meandros de toda uma estrutura escravagista da humanidade. Quando nós manipulamos, inclusive, nossos próprios irmãos consanguíneos, às vezes, nossos companheiros, nossas companheiras, quando nós utilizamos de um trabalho que é disfarçado de um trabalho remunerado, mas ali está uma subjugação, porque não há o valor, o reconhecimento em termos de valor realmente adequado. Tem ainda formas de escravização econômicas em vigência e tem escravizações psíquicas, escravizações psicológicas, escravizações culturais. Por exemplo, no Brasil, só para dar um exemplo, no Brasil, em pleno século XXI, em 2021, os povos indígenas, do ponto de vista da lei, não são reconhecidos como habilitados a exercerem cidadania. E no século XXI, cidadania significa liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de adquirir conhecimento, liberdade de se expressar através de suas visões de mundo, do seu modo cultural, liberdade de adquirir outras visões de mundo e ampliar seu conhecimento. Isso não existe por força da lei para os povos indígenas no Brasil, hoje ainda. Isso é manipulação. Isso também é um tipo de escravização. A escravização que nós, do gênero masculino, realizamos de um modo psicológico e sutil, com as diferentes maneiras que lidamos com mulheres ou
outras pessoas que não se identificam no gênero binário, isso é um tipo de escravização. Então, essa questão do modo como nós nos relacionamos com o outro também é fundamental para iniciarmos um processo de regeneração da Terra. É abolir a escravidão. E isso vai exigir de nós uma constante autoanálise. Porque as maneiras de nos relacionarmos estão tão mecanizadas, estão tão embutidas em nossos comportamentos que nós mesmos não percebemos o quanto que nós colaboramos para a destruição da Mãe Terra. Nos nossos mínimos comportamentos do cotidiano. Então, esses aspectos são importantes para a regeneração do planeta. Rever a maneira como nós lidamos com o outro, não subjugar o outro, não ferir o outro, não manipular o outro, não usufruir de uma maneira desordenada do serviço do outro, de uma maneira desigual do serviço do outro. Isso são etapas necessárias para a regeneração. Então, percebem? No mínimo, duas coisas são importantes para a regeneração. A maneira como nós nos relacionamos com a nossa casa, que é o ambiente em que nós vivemos, os biomas, os ecossistemas, e a maneira como nós nos relacionamos com o outro. Né? Esses são os dois pontos básicos e fundamentais para a regeneração. A terceira questão, não menos importante, o terceiro ponto, o aspecto que eu quero trazer aqui para refletirmos juntos, é também a maneira como nós lidamos conosco mesmo. Pois é, a maneira como nós vemos a nós mesmos, a maneira como nós lidamos conosco mesmo, a maneira como nós lidamos com o universo interior em cada um de nós, vai dizer muita coisa sobre a possibilidade de regeneração ou não. E nós temos algumas maneiras de lidar conosco mesmo que são baseados em premissas pré-tribais, em premissas ancestrais. Eu vou dar alguns exemplos. Por algum motivo pré-tribal, algum motivo extremamente antigo na história da humanidade, nós desenvolvemos em nosso interior uma maneira de viver no mundo baseada no medo. Baseada no medo. No medo de não dar conta, no medo de não sobreviver, no medo de não ser amado, no medo do como amar, no medo. Existe um padrão, vou dizer aqui na nossa linguagem, ou uma crença baseada no medo, que é pré-tribal, que é da época em que os ancestrais da humanidade tiveram que lutar com dinossauros, tiveram que lutar com longas escuridões, tiveram que lidar com a sobrevivência de uma maneira
realmente desigual. E esse padrão, essa memória, ela está em todas as culturas humanas, uma memória de dor, de dificuldade, de, de não dar conta. E, de certa forma, com o passar do tempo, esse também é um dos motivos do ser humano, milhares de anos depois, talvez, criar uma estratégia baseado na subjugação do outro. Entende como uma coisa está ligada à outra? Quando nós olharmos para como nós lidamos conosco mesmo, nós podemos ajudar todo o planeta. E o fato da gente ter no interior inconsciente de nós mesmos um tipo de crença, um tipo de padrão baseado no medo, faz com que os nossos comportamentos, porque isso foi algo que foi tecido, que foi cunhado em milhares de anos, então está muito arraigado em nós, faz com que um outro padrão se desenvolvesse, fez com que um outro padrão se desenvolvesse, que é o padrão do desamor. Como muitas das nossas atitudes, nossos comportamentos inconscientes são baseados no medo, de alguma maneira isso também gerou um determinado padrão ou crença ancestral de desamor. E esse desamor gerou, vamos lá, uma espécie de desconfiança em relação à genuinidade do amor, da empatia, da compaixão, que é um fundamento da vida. A vida é compaixão, é amor, é expressão amorosa, mas em decorrência dessas memórias inconscientes baseadas no medo, nós também geramos outras estratégias de comportamento baseado no desamor. Então, por isso que a minha relação com o outro é uma relação, a princípio, de um esforço para ser amado, ou então uma imposição para ser amado, para amar. E, internamente, uma certa presença de uma baixa autoestima lá no fundo da nossa memória mais ancestral. Então, essas são algumas das coisas que nós temos que lidar, olhar para dentro de nós e reconhecer que existe alguns padrões que temos que transformar. E eles são também muito antigos, bem ancestrais. E uma das maneiras de curar esses padrões, e novamente eu volto no ponto onde nós começamos essa conversa, é olhar para qual é o padrão original do ser. Qual é o padrão das nossas origens, em nossas origens? Na tradição tupi, como também na tradição de outras sabedorias milenares, a origem comum de toda a vida tem por base um padrão harmônico. Tem por base a harmonia. E essa harmonia tem por qualidade uma energia, uma coesão que nós identificamos e conhecemos como amor
e, ao mesmo tempo, sabedoria. A vida é autoconsciente e essa autoconsciência é baseada nesses dois padrões, amor e sabedoria. Basta olhar a natureza. Quando você olha a natureza sem a presença do coletivo humano, você vai perceber que os reinos mineral, vegetal, animal se integram, se interagem e se expandem e que os ecossistemas se desdobram seguindo determinado ritmo que é harmônico e gerando toda uma diversidade de coisas e expressões que são belas por si só. Você já viu uma natureza feia, um ecossistema feio? Um lugar natural que seja por si só desarmônico? E quando a gente olha da Terra para o universo, será que as estrelas, os planetas, o Sol ou os sóis, eles estão circulando de uma maneira desarmônica por tudo que existe? Não, eles estão circulando dentro de um modo, operando dentro de um modo harmônico e gerando beleza. E então não é difícil a gente perceber que tem uma sabedoria operando esta harmonia. E ela tem uma natureza amorosa porque a beleza está diretamente associada a amor. O que eu quero dizer com isso, minha gente, é que quando a gente olha o padrão original da vida, a gente vê beleza, harmonia e amor. Consequentemente, se nós somos descendentes direto desse padrão original da vida, no nosso mais íntimo ser, somos harmonia, beleza, amor e sabedoria. Existe uma protoconsciência em cada um de nós, existe uma consciência intuitiva ancestral que nos conduz para a busca da expressão da beleza, da harmonia. Basta olhar as formas que nós produzimos, as formas nas suas mais diversas coisas, né? Basta olhar para a maneira como nós constituímos também as nossas relações. É baseado também numa protoconsciência, numa consciência mais anterior ainda, que é amor, harmonia, que gera formas harmônicas, relações afetivas. Isso é um outro padrão que está instalado em nós, anterior ao padrão do medo e do desamor. Percebe como há uma dualidade em nosso interior? Por isso que esse ponto também requer, para a regeneração da Terra, olhar para esse interior de nós mesmos e conectarmos com o que eu chamo aí de uma consciência ancestral, uma protoconsciência intuitiva e instintiva ao mesmo tempo, que é sabedoria, harmonia, amor, que busca a coesão. Percebe que nós temos isso também em cada um de nós? E é a conexão com essa protoconsciência, com essa consciência ancestral, que vai nos impulsionar para a regeneração da Terra, a regeneração das nossas relações, a regeneração do nosso ambiente. E tudo isso inicia com a regeneração, a reforma íntima, a regeneração de nós mesmos. Essa é a base de tudo.
é a base. E para me encerrar essa partilha com vocês, uma das estratégias para fazer esta reforma interior, essa transformação, esta regeneração interior, é observar os nossos sonhos, observar 3 tipos de sonhos. Os sonhos que a gente sonha quando dormimos, que tipo de sonhos têm predominados, né? Se esses sonhos que sonhamos quando dormimos têm sido sonhos confusos, é hora de dar atenção a eles e de entender como lidar com esses sonhos confusos, de sonhos quando dormimos. E o outro tipo de sonho que é necessário olhar é o sonho acordado, que é a arte de você projetar, desejar conscientemente uma coisa ou algo baseado num propósito. E fazer uma reflexão sobre que propósito se fundamenta os teus sonhos acordados. É um propósito egóico? É um propósito individual? Porque tem uma diferença entre o propósito egóico ou individual. No propósito egóico, você sonha algo para satisfazer uma parte de você que é insaciável e que vai gerar mais desestrutura. No propósito egóico, a gente lida com a parte de nós que o tempo todo exige suprir de uma maneira indiscriminada aquilo a qual você ambiciona. Agora, o sonho individual, o sonho da sua individualidade, tem a ver com um sonho ligado a um propósito que vai de acordo com os seus dons mais íntimos, com os seus talentos, com os seus potenciais mais íntimos. Ele é individual porque vem do indivíduo, vem dentro de você que não se divide. E quando ele se projeta, ele pode levar benefícios a muitas pessoas, porque ele não é só de você para você. E não é só de você para uma determinada necessidade exclusiva sua. Não vai provocar uma desorientação, uma manipulação e nem ferir pessoas. Pensa sobre isso, né? E o terceiro tipo de sonho que a gente deve prestar atenção e olhar, se o meu sonho faz parte de um sonho coletivo. E se esse sonho coletivo é um sonho que não leva em consideração a manutenção dos padrões desestruturantes. Qual é o sonho coletivo que você está inserido? Esses 3 tipos de sonhos vai nos ajudar também a fazer essa reforma e reorientação interior, que, por sua vez, vai colaborar para que nós possamos deixar de produzir relações escravagistas com o outro e deixar de produzir relações extenuantes para com o planeta, para com a Mãe Terra. Uma coisa está ligada à outra. É isso que eu queria partilhar com vocês, né? Essa a partilha para os nossos tempos de hoje e eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, mesmo que seja um ambiente virtual, mas
é um ambiente virtual que pode provocar em cada um de nós algumas reflexões. Obrigado a todas e a todos e todos. Agüe Veté. Eu vou encerrar com um canto para nós. Ore marota, parauá, uruauã, taquaraporã, hey, day, day, hey, day, day, hey, day, day. Ore marota, parauá, uruauã, taquaraporã, hey, day, day, hey, day, day. Hey, 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 ore marota, parauá, oruauã, taquaraporã, hey, 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 ore marota, parauá, oruauã, taquaraporã, hey, Jay, Jay, hey, Jay, Jay, hey, Jay, Jay. Estamos num caminho em direção ao oceano da sabedoria. Mas para chegar lá, é necessário pararmos, fazermos uma roda como essa, trocarmos as nossas pequenas sabedorias, bebermos dessas sabedorias e continuarmos a jornada. É o sentido dessa canção. Agüe Veté.